Eu falo que eu errei muito lá atrás por não ter isso, né? Na verdade, eu não fazia ideia que isso existia. Hoje eu te considero um dos grandes caras do Brasil diante do modelo de negócio, como desenhar um modelo de negócio, e acho que é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje, tá? Lógico que dentro disso talvez a gente tenha algumas histórias, mas o foco grande aqui vai ser extrair desse cara como que você, profissional da saúde, profissional que trabalha em consultório, clínica, pode começar a desenhar o seu modelo de negócio para conseguir crescer. Eu falo que eu errei muito lá atrás por não ter isso, né? Na verdade, eu não fazia ideia que isso existia, né? Não fazia ideia que poderia construir uma clínica com um modelo de negócio pronto, né? Com uma estimativa, com tudo que a gente vai abordar aqui. Então, um dos maiores erros do profissional da saúde hoje é achar que ele só precisa da cara e da coragem, né? Então, você pode colocar para a gente aqui o que seria a essência de um bom modelo de negócio, assim, vamos dizer assim, o caldo grosso de tudo isso. Tá. Primeiro eu vou trazer um problema estabelecido para o empreendedor, que na área da saúde ou qualquer área do empreendedorismo acontece. As pessoas geralmente batem nas costas da gente quando a gente fala que vai ser empreendedor e diz, vai lá, cara, toca, arrisca, faz. Só que na hora que dá tudo errado, essas mesmas pessoas não estão do lado da gente. Então o empreendedorismo não é uma brincadeira. Esse é o primeiro ponto que eu sempre falo. Claro que a gente vai começar de uma maneira, às vezes, com pouco recurso e pouco conhecimento, vai. Mas a gente tem que começar, no mínimo, organizado. Então, quando eu comecei o meu negócio, eu não tinha ideia de modelo de negócio. Eu sou do tempo que falava em plano de negócio. Então, era uma coisa muito complexa, não tinha como fazer isso. Mas o modelo de negócio, ô Leandro, ele te ajuda a começar muito bem estruturado. Questões nas quais tu não pensa, que tu não tem conhecimento, tu começa a pensar. Por quê? Porque o modelo de negócio, ele é reflexivo. Ele faz com que tu tenha uma reflexão muito Sim. grande. Então são pontos essenciais. Então, gente, vocês já sabem, e quando a gente sabe, a gente não tem como de saber. Vocês já sabem que tem que começar organizado, e tudo que vocês forem fazer, mesmo que hoje vocês tenham uma clínica e que essa clínica vocês queiram que ela cresça, plota num modelo de negócio. Isso é super importante. As grandes empresas do mundo fazem e revisitam modelos de negócio. Eu mesmo já revisitei Tá. vários modelos de negócio de pequenas e médias Então empresas. eu não preciso de um modelo de negócio só para começar o negócio. Eu posso estar em andamento ali, mesmo que está indo bem, se eu quero crescer, alavancar, é legal eu ter, ou se tá uma bagunça, não tá rodando bem, às vezes fatura bem, mas não lucra, etc. Revisitar um modelo de negócio ou criar um do zero no meio do caminho também dá para acontecer. Dá. Duas questões importantes. Iniciar com um modelo de negócio te propicia a tu errar menos e isso te custar ter um valor de custo de investimento mais barato. E aí tu tem chance de pivotar. E se tu tá num modelo hoje no qual tu não tá conseguindo gerar lá na última linha, vamos lá, nós somos empreendedores, para nós interessa a última linha. Quanto que deixa na última linha, dado o esforço que a gente faz para gerar Uhum. todos os recursos que vem ali, que vem no nosso balanço. É super importante, porque às vezes as pessoas estão, os gestores, os empreendedores, eles estão errando em algo que quando eles fazem uma visão externa, tipo um zoom out daquilo que eles estão fazendo, eles conseguem enxergar alguma saída. Então é importante nos dois, quem inicia e quem hoje não está vendo o resultado. Legal, legal. E você falou uma palavra que é uma palavra que eu escuto muito, que é tô fazendo esforço e não tô vendo um retorno, né? Então o profissional da saúde sofre muito com isso, porque muitas vezes ele não consegue cobrar direito, ou justamente é um modelo onde aquele desenho não proporcionou um lucro adequado e a pessoa ela fica remando ali até o ponto de muitos quererem desistir, né? Então, quais seriam aí os principais pilares aí dentro de um bom modelo de negócio que a gente precisa olhar com muito detalhe? Importante. É, Quando não se vê resultado, a gente acha que nunca progrediu em nada. E dependendo do tamanho dele, está muito aliado mentalmente ao nosso modelo mental de que o nosso cérebro quer economizar energia. E quando a gente despende muita energia e a gente não tem uma realização, Leandro, a gente tende a achar que tudo está errado, tudo vai dar errado e não funciona daquele jeito. Não é bem assim. Precisa alguns ajustes, às vezes, que é aquilo que tu faz na tuas mentorias, tu dá alguns ajustes para que as pessoas, né, os empreendedores, consigam de alguma forma desenvolver isso. Sim. Mas num modelo de negócio, para mim tem
três pontos que são o núcleo de um modelo de negócio. Quais são esses pontos? Vocês têm que entender para quem vocês fazem alguma coisa. Pessoal, não sei vocês, mas eu vou anotar. Eu não perderia essa aula, não, tá? Vai vir a aula aí, tá? Eu conheço. Legal. O para quem vocês fazem o que vocês fazem hoje. Por quê? Vamos lá. Quando eu identifico para quem eu estou fazendo isso, eu estou dizendo o seguinte: eu estou analisando o meu público-alvo do ponto de vista de qual é a dor que ele tem, qual é o problema que ele tem ou qual é a necessidade que ele tem. Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a ter um desses três itens. No caso de vocês, eu diria assim, por ser da saúde, a dor é mais latente, né? Do que um problema ou uma necessidade. Então vamos focar no caso de vocês na dor. Por que a dor? Porque todo mundo que tem uma dor procura uma solução. Então não faz sentido eu olhar para o mercado e não criar algo para esse mercado, que depois a gente vai entrar no o quê, que faça sentido e que complemente o que essa pessoa precisa. Do ponto de vista técnico do para quem, eu identifico primeiro uma dor específica ou uma dor generalizada desse mercado que eu possa resolver. Depois eu vou para a técnica, eu vou para qualquer outra questão, mas eu tenho que identificar isso. Por quê? Porque eu preciso ver que tamanho é esse mercado. Porque, de repente, eu tenho uma solução para um mercado muito pequeno. Aí acontece aquilo que tu falou. O cara não vê resultado, mas ele também não pensou que o mercado no qual ele estava inserido, ele era menor do que ele imaginava. Então, através da dor que tu vai depois gerar uma solução, tem que ser um mercado que seja latente e seja crescente. Como é que a gente vê isso, Leandro? As pessoas não gostam do sentido do concorrente. Não, o concorrente é super importante, porque se eu estou no mercado e vocês que estão no mercado concorrencial de mesmos serviços, em algum caso, os diferenciais são vocês mesmos, qual é o tamanho desse mercado e qual é o market share que esse pessoal está tomando? Não é que tu vai pegar o market share dessas pessoas, é que tu tá vendo que é um mercado latente e potencial. Por quê? Porque Sim. se esse cara tem 10%, o outro tem 15%, o outro tem 20%, o outro tem 30%, não é 100% do mercado. Pô, eu tenho um baita espaço no mercado para atingir aquela dor específica desse meu público. Show. Então eu enxergo o mercado. Legal. E aí nisso eu olho o tamanho do mercado e eu posso criar lacunas no mercado, né? Eu posso criar espaços vazios ali onde eu posso entrar e ver justamente um nicho específico, alguma coisa mais específica para ocupar aquele espaço. Então você pontuou que a primeira coisa é saber para quem que eu vou vender, para quem que eu vou vender o meu serviço, o meu produto independente, né? Então eu preciso diagnosticar uma dor barra necessidade. E aí cada um tem que olhar o seu mercado aí. E eu gosto de falar para achar essa dor, essa necessidade, é ver algo que você resolve com facilidade, algo que você possa ter o diferencial nessa área, né? E ver o tamanho do mercado. Até porque isso aqui, Nelson, talvez você vai falar um pouquinho, isso aqui tem a ver com a precificação depois também. Porque às vezes eu estou num mercado pequeno e quero cobrar barato. Então assim, Nelson, para quem é um ponto importante. Qual que seria o segundo passo aí de um modelo de negócio bem estruturado? Tá. O segundo passo, vamos lá, eu já identifiquei que existe uma dor ou uma necessidade desse mercado e eu, através de uma técnica, né, principalmente na área da saúde, é a técnica que vocês adquiriram na universidade, num pós-graduação, numa especialização, mestrado ou o que seja. É o que vocês vão utilizar para isso. Então, eu tenho a solução. Eu sei a solução que eu quero utilizar para essa dor. Só que isso é importante que não seja tantas características técnicas. Por quê? No o quê, tu faz a caracterização do produto, tu precisa fazer para te saber qual é o passo a passo do teu produto para atender aquela necessidade e aquela dor do cliente. Mas o ponto mais importante, Leandro, se chama proposta de valor. Talvez por isso que existam vários livros sobre só formulação de proposta de valor. Por quê? Porque ela é aquela que diz ao teu cliente exatamente o que tu vai fazer para ele e qual é o benefício que tu vai trazer. Eu estou falando assim de forma bem resumida. Qual é o benefício que eu vou trazer? Não é as características do atendimento, tu entendeu? Ah, não, olha só, tu vai ter que fazer 10 exercícios desses, tu vai ter que fazer 15 exercícios desses. Não é isso. Isso é a técnica que está por trás da entrega da solução. É comunicar a esse meu cliente que eu tenho especificamente aquilo que ajuda ele na dor. E por que isso é importante? Porque todos nós cumprimos algumas tarefas durante o dia
durante a semana, durante o mês. E essas tarefas são divididas em 3 etapas. Eu tenho tarefas funcionais que eu tenho que cumprir, que eu sempre digo assim, tarefa funcional é aquela bem objetiva. O cara chega lá no consultório médico de vocês e diz assim: tô com a unha encravada. O cara vai lá e desencrava a unha. É isso. Pontualmente, funcionalmente, é isso que o cara tinha de dor. Eu Sim. vou lá e resolvo. A segunda, ela é social. Esse cara ele tem uma tarefa a cumprir do ponto de vista, às vezes, de ter status. Então, ele precisa ter uma coluna melhor, ter um posicionamento de coluna melhor. Esse cara quer ser reconhecido na comunidade que ele está. Ele tem várias coisas que fazem com que ele te procure para que tu cumpra uma tarefa. E o terceiro é emocional. Vocês aí na área da saúde, Leandro, sabe bem disso, recebe pessoas que às vezes a dor é mais emocional do que uma dor física que ela está sentindo, ou o conjunto das dores. Então nós, como potenciais clientes ou pacientes que seja, temos tarefas que têm que ser cumpridas. O que eu tenho que fazer com a minha proposta de valor? Comunicar que eu resolvo alguma dessas. Eu tenho que falar que se for na tarefa funcional, vem aqui que eu desencravo a tua unha. Se for numa outra questão social, vem que eu vou te ajudar a melhorar a tua postura, melhorar várias coisas que, do ponto de vista da minha técnica de clínica, né, eu consigo resolver. E a terceira é emocional. Ajudar ele a resolver um problema do qual aquilo afeta ele, pessoas, eu não sei tipos de problemas na área da fisioterapia, tu pode até dar exemplos, que se for resolvido, a parte mental e emocional das pessoas melhora muito. Mas é isso, então tu tem que olhar lá. Eu olhei a característica do meu produto e eu tenho que comunicar para esse público que eu defini a dor, tu entendeu? Tu cria um conjunto. Sim. E aí essa comunicação, eu vou dar um exemplo aqui, você vê se encaixa, tá? Mas essa comunicação, ela teria que ser no pré, durante e no pós. Eu posso fazer essa comunicação todo o tempo. Então, essa comunicação, ela entra para eu captar um cliente, por exemplo. Então, eu comunico nele, eu chamo de dor real, né? A dor e a dor real, porque já vou pontuar isso aí, que entra nesses 3 níveis que você falou. Mas, então eu posso comunicar antes, eu posso comunicar durante o meu atendimento, né? Eu tenho que levantar isso durante o meu atendimento, até para fazer uma boa venda, e posso depois interagir com esse cliente depois, num pós-venda, questionando e flutuando sempre nesses 3 níveis. Seria esse o objetivo dessa proposta de valor. A proposta de valor é o sentido de tu mostrar isso. Vamos entrar nos canais, que o que tu tá falando agora é como eu faço isso. Ah, tá. Então, beleza. Eu só vou pontuar um negócio aqui, ver se é isso que seria uma comunicação de propósito de valor. Uma vez eu lembro de uma paciente que eu atendi e o problema dela era enxaqueca. E a enxaqueca é uma dor muito forte, né? E logo no começo da conversa, ela pontuou que ela entendia que minha consulta era cara, né? Então ela colocou a primeira coisa ali. Então eu tô com uma dor de cabeça, e aí eu chamo de dor, que no caso é o problema, como você chamou? De funcional. A dor. Ok. Aí eu fui questioná-la, né? De quanto que aquela dor perturbava o dia a dia dela. Porque eu sei que algumas dores de quem tem enxaqueca, né? Porque eu trabalho muito com isso. E aí ela falou, eu falei, com o que você trabalha e tal? E ela falou que era vendedora, né? E eu falei, quando você tem a crise de enxaqueca, o que acontece? Eu fico 3 dias trancado. Fui na dor. Já? Como é que você pontuou? Eu vou anotar isso aí, que é funcional, social e tem a emocional. São tarefas que a gente cumpre durante... todos nós, social tá? Não e é emocional. só o paciente. Todos nós temos essas tarefas. Isso, show de bola. E aí, o que ela apontou pra mim? Que ela ficava trancada, ou seja, ela tinha já uma alteração social, mas principalmente ela não trabalhava. E vendedor ganha por venda, né? Aí eu falei, pronto, ganhei minha venda aqui. E a emocional é que ela já estava irritada, ela já estava com problemas realmente com a família, porque as pessoas não entendiam a dor que ela tinha. Ou seja, entender isso do seu cliente faz você vender melhor. Porque ali, no caso, eu fiz uma conta com ela. Eu falei, quanto que você ganha quando você está trabalhando, em média? Ela falou, cada saída que eu dou, eu tiro em média uns R$500. Eu falei, quanto no mês você está deixando de ganhar por conta dessa dor? Ela fez as contas e achou minha consulta barata. Então, entender esses níveis da proposta, o que você pode gerar, porque eu vejo que o profissional da saúde, ele para muito nessa primeira dor, que seria a dor funcional,
né? É você gerar, você tem dor de dente? Então eu resolvo sua dor de dente. Você tem uma dor nas costas? Eu resolvo sua dor nas costas. Mas as outras dores são realmente as dores importantes, né? E aí você listar isso do seu cliente, fazer essa proposta de valor, já começa a te gerar um diferencial gigantesco. Muito bom. É isso? É isso, Seria exatamente isso. E outra, lembra que a gente falou de preço? Isso agrega valor. O que tu fez quase que tu quase que fez uma regressão, que a gente chama na matemática, né? Tu fez uma regressão de todos os fatores que, do ponto de vista da dor que ela tinha, era importante e que ela não estava gerando resultado. Quando tu dá a solução, quando tu comunica a solução, ela diz, pô, tá certo, eu tenho que resolver isso. E qual que seria um próximo passo, Nelson? Então, a pessoa desenvolveu uma proposta de valor, quais seriam os próximos passos aí? Aí falamos da comunicação, dos canais de comunicação, né? Porque aí eu ligo, como é que o para quem fala com o quê? Através dos canais de comunicação, canais de relacionamento, esses canais que falam. E se vocês forem pensar, gente, um modelo de negócio é isso. Esse é o modelo de negócio. Não é ficar fazendo um monte de coisa. Esse é o modelo de negócio que tem que ser testado. Se o que eu tenho resolve o que ele tem, e se a minha comunicação está assertiva, e se o cara paga por isso. É isso. Sabe? A gente tem lá uma ferramenta chamada Canvas. O Canvas, gente, não é um modelo de negócio. Ele é uma ferramenta. Perfeito. As pessoas confundem, sabe? As pessoas dizem, não, Nelson, eu vou fazer um modelo de negócio no Canvas. Não quer dizer. Tanto é que eu tenho Canvas específico. Eu tenho o meu Canvas específico, que eu criei com esse núcleo. Depois eu parto para o outro. Por quê? Porque se eu criei isso e eu comecei a testar, qual é o outro componente que eu preciso para isso? É o como. Como que eu faço para isso acontecer? Como é que eu faço para desenvolver o meu produto? Como é que eu faço para entregar o meu produto? Que são atividades que estão relacionadas a isso. E como é que eu faço para que esse link aconteça? Então, o restante do como é atividades. São as atividades que eu tenho que fazer, mas eu defini isso. E aí, definir as atividades é uma coisa que não é complicada. Cada atividade que eu tenho. Eu sempre divido a atividade em 3. Eu tenho atividade operacionais, que está relacionada a produto. Eu tenho uma atividade de marketing e venda, que está relacionada à comunicação e à efetividade de venda, que está ligado lá ao para quem e à comunicação. E eu tenho uma atividade de empresa, porque eu não posso esquecer que eu sou empresário. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho boleto no final do mês, né, gente? Por incrível que pareça, eu tenho boleto no final do mês. Vocês também devem ter. Então, essas questões, Leandro, são importantes. Então, tem 3 atividades que são importantes, que é o como.